Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, fundador do projeto da Periferia para Faria Lima. Esse daqui é o podcast Quebrando a Regra. Eu sempre falo, todo início de episódio, não é que a gente é contraventor, cara. A gente quer quebrar essas regras do racismo, da pobreza, que você nasce pobre, morre pobre, precisa de 9 gerações, a OCDE fala. Então, pessoal, vem nessa corrente do bem pra gente quebrar essas coisas, ter uma sociedade melhor. E hoje eu tô aqui com um cara fantástico, meu parceiro, que conhece tudo de internet, e-commerce, negócios, vai ter uma história sensacional para contar aqui hoje. Grande Alessandro Gil, beleza, irmão? Beleza. Como é que você Bom tá, demais, bro? tô bem demais, cara. Tô ótimo de vir aqui, né, cara? Tô Ô, meio nervoso, assim, porque falar de mim Relaxa. é... Nunca falei de mim, né, cara? Não sei nem o que eu vou falar aqui. Então vai ser maravilhoso, Gil. Aqui é um bate-papo, cara. Boa. A gente já conversou bastante, né, Gil? Esse projeto ele nasceu com a ideia pra gente mostrar para os jovens, principalmente da periferia, mas para qualquer jovem, que com trabalho, educação, resiliência dá para chegar lá. A gente sabe que é difícil, né, Gil? Sim. Tem pessoas que saem para chegar no centro expandido de São Paulo, demora 3, 4 horas, né? Aí a gente vai falar da tal da meritocracia. Como é que vai a meritocracia? Os caras demoram 4 horas no trânsito, né? Mas a gente sabe, tem muitas histórias que o pessoal colocou foco e conseguiu chegar lá. Então a gente traz essas histórias aqui para poder mostrar essa resiliência, para poder dar uma injeção de ânimo na galera. E também falar de empreendedorismo, de negócios, enfim. Então, brigadão aí pela... Eu que agradeço. Na verdade, é um prazerzaço estar aqui, né, cara? Eu, assim, na hora que você começou a fazer e popular o seu Instagram e tal, eu falei, puta, cara, que ideia incrível, assim, sabe? É muito pouca gente... acho que faz esse tipo de publicidade do bem, né? E apoia iniciativas legais ou mostra que existem casos de pessoas que, cara, suaram, trabalharam e que podem inspirar um monte de outras pessoas, assim, cara. Então é muito legal e eu fico honrado de estar aqui nesse espaço aqui. E a gente brinca com a Faria Lima, mas o pessoal na Faria Lima trabalha pra caramba, cara. E, né, então, assim, eu falo, quem tá na Faria Lima tem mais condições de ajudar quem não tá. Mas eu falo que sucesso pode ser em qualquer lugar, cara. Tem uma menina, cara, vou contar uma história aqui rapidinho pra você. Ela fez faculdade federal na Universidade Federal da Bahia. Só que não é só a universidade, né? Você tem que comer, livros e tal. Ela vendia bolo de pote, cara. Hoje essa menina trabalha numa Big Tech, ela tem 2 startups. Ela vai vir aqui. Gil. Nossa, que animal. Então, assim, cara, o sucesso não é Faria Lima. Não. O sucesso pode ser em qualquer lugar. Então, para iniciar esse papo aqui, eu quero saber do Gilzinho lá. Como é que começou toda essa jornada, cara, de estudos, cara. Queria saber, assim, quais foram suas referências. A gente fala muito de mentoria, Gil, no projeto. Sim. Apesar de nós estarmos criando uma plataforma, tem uma série de cursos, vai lá, pessoal, tem curso de Python, tem de inglês, fazer um currículo, tem todos os níveis. Mas a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas que dá aquela clareada na nossa vida. Então eu queria que você contasse do Gilzinho, cara. Boa. Vai lá. Bom, não pode se emocionar aqui, né, cara? Mas Pode sim. Pode, brincadeira. E pode mandar mensagem para quem você quiser, boa, cara. Boa. Cara, eu acho que para contar um pouco da minha história, de onde eu vim, é legal contar da história do meu pai, né? Que eu acho que é inspiração minha para um monte de coisa. É seu principal mentor? Cara, sua principal referência? Eu acho que, assim, eu tenho algumas referências na minha vida. Eu acho que de caráter, certamente, e de resiliência, especialmente, acho que certamente... Como é que é o nome? Pai, seu Antônio. Manda aqui na câmera. Beijo pra você, seu Antônio, Marcos Gil, seu Gil. Parabéns pelo filhão, cara. Tamo junto. Cara, meu pai, ele é filho de... ele nasceu em Pederneiras. Não sei se alguém já ouviu falar em Pederneiras. Já. Pederneiras fica lá perto de Bauru. Interiorzão de São Paulo. Interiorzão de São Paulo. Ele tem 11 irmãos. Hoje são 2 já se foram. Mas ele tem... imagina uma família de 12 filhos, né? E minha avó ainda perdeu mais uns 3. Minha avó da roça total, né? E meu avô tinha um salão de barbeiro lá em Pederneiras, né? Família super católica e tal, a gente carrega isso até hoje. E em dado, assim, meu pai ajudava meu avô desde os 7 anos de idade, né? Engraxando o sapato lá no salão de barbeiro dele, assim. E
E aí, dado o momento, não sei exatamente o porquê, qual a motivação, acho que obviamente tentar uma vida melhor, foram todos para Campinas, que é onde eu nasci, né? E Já é torcedor da Ponte, né? Sou torcedor da Ponte Preta, da por Macaca. isso, cara. Ninguém é perfeito, né, É, cara? sacanagem. Minha parte de sofrimento vem daí, né? Vai lá. E aí meu pai começou a trabalhar lá, trabalhou na cerealista, né? Sei. Que vendia na zona arroz. cerealista. Exato. De carregar estoque mesmo, né? Eu brinco assim, com muito orgulho. Meu pai carregava saco de arroz nas costas, né? E aí foi estudar e acabou entrando no banco, né? Meu pai foi funcionário do Banespa há muito tempo. Que legal. E foi onde ele conheceu minha mãe. Os dois se conheceram no banco. Os dois trabalhavam no banco, de atendente de banco. Depois, obviamente, meu pai foi subindo. Foi no final da carreira, foi ser gerente do banco e tal. Se casaram, né? E eu nasci em 77. 7-7. Putz, bem no jogo Corinthians e Ponte. Putz, cara. Tava na barriga da minha mãe quando o Basílio fez aquele gol lá, cara. Acho que é o gol mais importante, mas vamos lá. Por isso que eu tenho uma certa mágoa do Corinthians. Eu imagino. Mas, e só um parênteses, assim, acho que se a Ponte e o Corinthians jogassem umas 10 vezes, a Ponte ganhava 8. Eu não tenho dúvida, que o time era muito melhor. Era muito melhor. Do Rui Rei e tudo mais. Enfim, aí meu pai se casaram, começaram, sei lá, no meu primeiro ano de vida, eles moravam numa edículazinha na casa da minha tia, que num dos bairros de Campinas, e depois, cara, com muito trabalho, foram morar na super periferia lá de Campinas, uma casinha da Coab e tal. E aí meu pai foi, assim, trabalhando um monte, né? E melhorando um pouco a condição da família, né? Da família, dele mesmo no banco e tal. Mas eu acho que talvez a primeira sorte que eu tive... sorte e, obviamente, tudo na tua vida te traz ganhos e perdas. Você criou a sorte, né? A gente costuma falar. Sim. Mas eu tô falando a parte de perdas porque eu trago... Talvez eu tenha... depois, obviamente, tratei em terapia, um monte de coisa, mas... Um monte de coisas, traumas, né? Ou não traumas, mas coisas da minha vida vem por conta disso que eu vou falar agora. Assim, eu, por muito tempo, morei, até os meus quase 17 anos, né? Eu morei na periferia, um lugar bem afastado de Campinas, assim. E estudei em colégio particular, né? E na época que não tinha essa variedade total de colégios particulares que a gente tem hoje, né? Não eram os colégios também super caros, assim, mas era, de certa forma... entendendo que seu pai se matou para poder pagar o colégio particular. Pai, ele falou, educação é que vai mudar a vida de si. Exato. Você tem irmãos? Eu tenho 11 anos mais velho que 11 eu. Anos mais novo, desculpa. Mais novo que eu. E, cara, assim, fui viajar de avião, minha primeira vez eu tinha 26 anos de idade, assim, cara. Minhas férias eram no máximo na colônia de férias do banco lá em Ubatuba, coisa do tipo assim. E assim, de novo, não passava fome. Sim, mas tá claro. Não era... Seu pai foi morar numa periferia para poder te dar a melhor educação possível para você ser o cara que você é hoje. E aí eu vivia dois mundos, né? Perfeito. Porque eu era quase que o playboy do meu bairro, porque eu estudava em colégio particular. Perfeito. E os caras que estudavam comigo tinham uma realidade muito diferente da minha, assim, né, cara? E talvez isso tenha dado o primeiro push na minha vida. Eu falei, cara, dá para ser melhor, né? Dá para ter mais coisas, né? E aí, assim, as lições de resiliência do meu pai, né? Porque, assim, meu pai, assim, tinha uma mensagem clara em casa, né? Você repetir de ano, amigão, aí você vai estudar na escola que seus amigos do bairro estudam. Do bairro estudam. Porque eu tô aqui me sacrificando para poder pagar a escola para vocês, e vocês não aproveitar essa oportunidade. Exato. E, cara, eu me dedicava. Eu quase que minha vida inteira fui o melhor aluno da classe, assim, né? Porque eu prestava atenção na aula, eu fazia o que tinha que fazer em casa, não me matava de estudar, mas assim, eu focava em entender o que... porque eu sabia, cara, que assim, se eu quisesse ser alguma coisa na minha vida ali na frente, eu tinha que
eu tinha que me destacar. Aí você né? tinha uma parada a mais. Honrar o seu pai. Também. Muito. Você falou, não posso decepcionar o velho, né, cara? Muito. E, cara, e essa é uma coisa engraçada. Eu acho que meu pai também confia em mim, confiava em mim, né? Confia até hoje, mas porque foi uma coisa... eu até brinco, né? Eu poderia ter... Eu sempre quis chamar a atenção do meu pai da minha mãe também, obviamente, né? Não posso esquecer ela da equação. Mas com boas notas, indo super bem, né? Tem gente que tenta fazer o contrário, né? Se revoltando, indo para outros caminhos, cara. Eu conheci minha vida inteira, até depois quando eu, sei lá, com 16 anos, eu fui para um bairro bem classe média, assim, média, né? Média. E, cara, tinha gente que era meu vizinho e que virou traficante, assim, sabe? Umas coisas... Sei bem. Óbvio que eu nem jogava bola junto, Sim. mas, cara... Nunca fui para esse caminho. E tanta gente vai, né? Tanta gente decide. Então, acho que a primeira lição é assim, tudo assim, depende de você, né? Para onde você vai, que escolha você vai fazer e o que você quer. Tem, obviamente, todo um sistema, né? Acho que a grande discussão de cotas e de um monte de outras coisas tem a ver com a história de você partir do mesmo lugar, né? Perfeito. Que é o que a gente não tem hoje em dia aqui no país, né? A gente não parte do mesmo lugar, né? Eu vejo minha vida inteira, sei lá, tem um monte de gente que empreendeu desde muito cedo. E eu falei, pô, eu acho um animal, espetacular, o cara é uma puta visão. Mas eu tinha que pagar minha faculdade, né? Comecei a trabalhar com, sei lá... Tive a sorte de não precisar trabalhar no meu ensino médio, mas, cara, durante a faculdade fui trabalhar no Metalúrgica lá, emitindo nota fiscal, cara. Então... Conta isso daí, cara. Faz essa jornada aí. Vou chegar lá. Tá muito frio? Não, pra mim tá ok. Tá beleza. Tô tentando aqui puxar a linha de uma coisa na outra, mas eu acho que, assim, a vida começa a te dar sempre caminhos, né? E às vezes, para quem... Eu falo muito com o meu sobrinho, às vezes, né? Que ele tá tentando ir para um outro, sei lá, tá estudando agora e tal. Falei, cara, você tem que pensar o que você quer ser sempre daqui 5 anos, né? Uhum. E nem sempre você vai acertar, mas você tá mirando lá, né, cara? O que você precisa fazer para chegar onde você quer, né? Que tipo de ambição que você quer ter, né? E tem uma coisa que depois eu aprendi e sempre foi muito natural para mim, mas... eu nunca pus dinheiro na frente, né? Eu nunca fui trabalhar por dinheiro, eu nunca fui fazer nada. Eu sempre fui porque eu acreditava naquilo que eu estava fazendo. Que, assim, eu queria ser alguma coisa, eu queria ser... Assim, eu queria estar onde eu era bom, onde eu conseguia agregar. E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Aí, minha vida inteira foi engraçado que, assim, meu ensino médio, minha mãe vai fazer vai colegial técnico, faz, sei lá, o que passa não, né? Em Campinas tinha ETCAP, vai fazer alguma coisa assim. E eu, sei lá, vendo TV, né? Eu sempre achei fantástico a relação da publicidade, né? De como é que você traz coisas cotidianas, linka com o produto, tem essa sacada, assim, sabe? Esses gatilhos sempre foram incríveis para mim. Desde os meus 13 anos eu tinha certeza absoluta que eu queria ser publicitário. Tanto que daí eu fui prestar vestibular, né? Prestei só PUC em Campinas e USP aqui em São Paulo, né? E aí vem as coisas psicossomáticas da família, né? Minha mãe, amigo do filho do amigo de não sei o quê, veio para São Paulo, se envolveu com drogas, não sei o quê, não vai para São Paulo, né? Caraca. No dia do vestibular, no dia da FUVEST, cara, 38 de febre, assim, né? Não era pra vir mesmo. Assim, a mãe colocou tanta coisa, mas assim, eu acho que talvez eu mesmo não tava, né? Tanto que eu fiz FUVEST primeiro, não fui tão... cara, era na época que publicidade era mais concorrida que medicina, ficou faltando um ponto para eu passar. Caraca. E fiz PUC, e meu pai falou, não, presta outra coisa. Eu fui prestar o Unip, que era o primeiro ano de Unip. O Unip nem existia na época. Acho que tinha era o segundo ano de São Paulo, o primeiro ano de Campinas. Aí eu lembro que era vestibular, e passar na faculdade na época era um evento, né? Nem todo mundo prestava, sabe?
puta, levei trote, rasparam meu cabelo, eu raspei com orgulho, sabe? Os bichos, né? Foi pro trânsito. Eu ia pra balada depois com o cabelo raspado, né? Que eu achava demais. E eu lembro que eu prestei quinta, sexta e sábado PUC e fui fazer o NIP domingo e segunda. Só que, assim, eu fui tão bem na PUC, coisa que eu não tinha ido bem na FUVEST, né, cara? Que eu falei, já passei, assim, né? E tanto que eu passei em sexto. Caraca. Talvez você não ter passado também te deixou mais com a faca nos dentes ou não, cara? Cara, não? Você se preparou muito para o vestibular? Eu vou te falar que eu acho que eu fui... Acho que essa ligação com família, cara, eu acho que eu fui meio incerto para fazer FUVEST, assim, sabe? Meio que mãe falando, fica perto de casa. Sei. Isso daí pode ter mexido um pouco ali no mental, enfim, né? Mas beleza. Deu certo. Deu certo. Entrei na faculdade, acho que talvez tenha sido um dos dias que eu vi meu pai mais feliz. Imagina. Ele ajudou a jogar ovo na minha cabeça, então foi legal pra caramba. E aí comecei a estudar, meu pai falou, brother, tem que trabalhar agora, né? E te ajuda um pouco aí na faculdade, me ajudou nos primeiros meses. Depois, obviamente, ele me ajudava um pouco, porque trabalhava de assistente fiscal numa metalúrgica. Depois fui ser estagiário. Nota, tinha que colar canhoto? Não, tinha que colar canhoto, cara. Não, tinha nota fiscal eletrônica, né? Fala pra galera aí. Que nota fiscal eletrônica, amigo? Eu tirar nota na máquina de escrever, cara. Pega aí, se quiser. Antes disso ainda, né? E assim, o cara era cliente do meu pai no banco, né? Uhum. E eu fui trabalhar com ele e ele... Foi, puta, umas coisas... assim, o cara me contratou, sabia que eu não tinha datilografia e me pôs pra emitir nota, né? E chegava o cara, assim, tipo, puta, não era só emitir nota, tinha que calcular. O que é datilografia aí pra galera aqui na câmera? Pra datilografia. O que era, cara? É o que a gente talvez já nasça fazendo, né? Hoje, digitar, mas na prática era digitar rápido numa máquina de escrever. Não tinha computador, não era tão aberto ainda, né? Ou quem tinha era caríssimo, né, cara? Nessa minha... Assim, aí... Nessa época, meu pai já estava um pouco melhor, e assim, um pouco depois eu já tive meu primeiro computador, assim, mas eu não tinha computador, né? Não tinha nada, assim. E, cara, tirar a nota fiscal é um negócio que você tem que calcular o imposto da nota. Assim, eu calculava o valor da nota, o imposto na hora. Cada peça, imagina, era uma alavanca. A gente fazia alavanca de freio para Bosch, né? A alavanca de freio do Gol tinha um imposto, a pinça do freio tinha outro, e tinha que calcular isso na hora. E eu lembro que os caras me sacaneavam, né, cara? Porque eles chegavam lá com a papeleta cheia de... Um monte de papeleta. E chegava assim, ó, se eu não sair daqui 10 minutos, eu perco a entrega hoje, assim. Caraca. E, cara, eu não podia errar, né? E aí, imagina, eu não podia errar, adivinha o que acontecia? Toda vez eu errava. Sim, pressão. Um negócio. E, cara, não pode errar nota, né? Você tem que tirar, você tem que botar um lápis borracha. Pior que errar nota é refazer a nota, né? Cancelar a nota, nossa. Exato. Aí você tira, você apaga, porque daí você tem que apagar o carbono, a nota vinha em 5 vias, porque uma era uma... Enfim. E os caras começaram a me chamar de 3 volts, cara. Era assim, porque eu era devagar para tirar nota, cara. E era uma encheção de saco. Até que um dia, cara, os caras tinham comprado um RP lá. Só que tava parado. É mesmo? E aí, cara, era Starsoft. Nem sei se essa empresa existe hoje ainda. Eu fui lá nos meus tempos, umas horas livres, e implementei o RP. Mas como? Fui implementando. Mas como é que deu? Aí eu acho que a gente vai entrar na tecnologia do Gil. Isso. Que a galera do e-commerce conhece pra caramba. O RP tava lá e qual que foi o estalo? O estalo foi, cara, eu não aguento mais tirar nota. Ah, entendi. O estalo, e assim, ninguém me mandou fazer. Entendi. Nada, né? Você falou, cara, vou lá fazer essa parada. Fazer. Aí um belo dia o cara chegou com a papeleta lá, né? Só a menina do RH do departamento pessoal sabia. Ele já foi pra tirar um sarro da minha cara, né? Eu falei, não, pera um pouquinho, eu apertei um botão, saiu a nota. Caraca, é o lance da proatividade, né, cara? Você criou uma oportunidade. Você foi lá e resolveu um problema. Você não esperou ninguém. Falou, ô Gil, vem aqui ajudar a fazer esse tal de RP aqui rolar. Exato. Pessoal, RP é o sistema, que é o coração da empresa, né? Que a gente emite nota fiscal, faz o controle financeiro, folha de pagamento, né? Só pra gente linkar aqui com a galera
da nossa audiência do projeto, né, Gil? É. E ninguém te falou, Gil, tem QRP. Foi lá pra resolver um problema que você falou, cara, eu tenho uma deficiência, eu não sou tão rápido aqui pra emitir nota. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou usar a tecnologia, eu não quero ficar aqui fazendo nota o resto da vida. E aí foi sua primeira conexão com tecnologia, cara? Foi, talvez sim. Acho que, óbvio, nessa época eu já tinha computador em casa, mas assim, claro. Tecnologia foi. E foi até engraçado que nessa minha passagem, em um determinado momento, cara, assim, eu queria muito sair de lá, porque assim, tinha um bullying pesado, assim, né? Os caras ficavam me chamando de 3-8. E aí, quanto tempo você vai demorar a nota? Vai errar quantas vezes hoje, sabe? Assim, sei como é. Eu lembro, cara, coisa que marca a tua vida. Eu lembro que até hoje eu falei, pai, eu vou sair, não aguento mais. Não aguento mais. Meu pai falou, que vai sair o quê, meu filho? Ouvi a mesma coisa do meu pai. Você acha que você é moleque? Já tem barba, tem que pagar a faculdade, tem que me ajudar na faculdade, tem que ter o seu dinheiro, tem que ter a tua responsabilidade, né? Cara, a gente brigou feio esse dia. Imagina. E esse dia foi aniversário da minha mãe, cara. Puta, eu esqueci o aniversário da minha mãe porque eu tava brigando com meu pai. E hoje eu agradeço, né? Porque acho que toda a resiliência que eu tenho hoje em dia... Essa sua saída foi importante, né? Seu pai, lógico, estava preocupado. Isso. Eu passei igual. Mas foi isso que também fez você mudar, né? Sim. Daquele ambiente, né? Porque às vezes a gente tem muito medo de mudar de um ambiente pesado, né, Gil? Não, mas eu não mudei. Eu só mudei a hora que eu arrumei uma outra coisa. Aí você foi estratégico, né? Não, mas essa é a estratégia. Você tá num ambiente, as coisas não estão acontecendo legal, não sai surtando, saindo e tal. Mas começa a mirar outros horizontes. O Serbaz estava sentado aí. Ele falou assim, cuide do seu network, não seja oportunista, né? Enfim, para você já tentar fazer essa movimentação. Ninguém merece ficar num trabalho insatisfeito 20 anos, né? Exato. E mais para frente eu vou falar de networking, que eu tenho uma opinião sobre isso, inclusive. Mas enfim, aí eu arrumei um estágio numa empresa que tinha um sócio brasileiro e um americano. A gente montava notebook no Brasil, na época que notebook era... Que empresa que era? Chamava Logger. A empresa quebrou depois do 11 de setembro, porque o notebook não se vendia para pessoa física, se vendia ou para governo ou para pessoa jurídica, né? Eu lembro até hoje, o primeiro Pentium 3 do Brasil, a gente que vendeu pro Bank Boston aqui. Que legal. Não existe nem Pentium 3 e nem Bank Boston mais, mas... Foi muito lá no Central, no Bank Boston. E a gente que vendeu lá atrás. E como metade dos contratos eram governo, para quem não... Provavelmente boa parte das pessoas que estão assistindo não viveram os anos 90, né? Os anos 2000, comecinho. Não lembro do 11 de setembro, mas o dólar estava 1. Era 1 para 1. Que delícia. E aí, no dia seguinte da queda das torres, ele foi para 2 para 1. E a gente tinha um monte de contrato... Dolarizado. É tudo dolarizado, né? Porque vinha tudo da China, de Taiwan especificamente. Só que assim, o notebook que a gente vendeu por 4, ele começou a custar 8. E aí a empresa não conseguiu segurar, né? E ela, depois disso, quebrou. E como eu tinha muito contato com os fornecedores da China, eles acabaram me indicando para um outro cara que estava montando uma fábrica na Bahia. Na época que teve uma ascensão de... Isso foi em 2002, né? Que tinha um negócio chamado Tem ainda até hoje, mas teve um boom de empresas na Bahia, aproveitando um incentivo do governo federal que chamava PPB, que era Processo Produtivo Básico, que dava isenção de IPI para produzir... Trabalhei na Dell, né, cara? Então, você sabe. Vixe, Maria, eu lembro da questão do imposto, ajudou muito a informatizar o Brasil. O Brasil ficou muito fechado, pessoal, por muitos anos, né? Não conseguia fazer importação, né? Sim. Acho que foi no governo Collor. Collor que abriu. Abriu. Acho que foi a única coisa boa que o Collor fez, tá, pessoal? Beleza. Mas não é um papo de política. Mas continua aí, gente. E aí tinha fábrica na Bahia porque o governo da Bahia dava isenção de ICMS. Então a gente tinha isenção de IPI, né? Perfeito. E tinha isenção de ICMS. Você já tinha o know-how da outra empresa. Já tinha. Fiquei lá por 4 anos. Nisso eu casei nesse meio do caminho, né? E aí chegou um momento da minha vida que, assim, eu queria crescer a empresa do cara, dos sócios, e eles queriam ganhar dinheiro no curto prazo, né? Que em alguns momentos... Os valores estavam desconectados. Eu tinha, assim, agradeço um monte, foi super legal, mas eu achei que estava numa hora de ir para para uma outra coisa.
E é engraçado, né, cara, que às vezes, cara, tem, sei lá, pode ser que você não acredite em Deus, mas às vezes Deus passa Sim. as coisas na tua frente, assim, depende Você também olha, de você de agarrar pular. ou não. E eu, nessa época, queria trabalhar em empresa multinacional, sabe? Queria Sim. trabalhar no Google, nem tinha o Google direito. Queria Não tinha trabalhar na Google, IBM. eu queria Na trabalhar minha época era IBM. Eu passava ali na é. 23 e via aquele prédio da IBM. Falava, quero trabalhar aqui. E... Porque eu falei, cara, eu tô cansado dessas instabilidades, assim, né? Perfeito. Eu queria um pouco de sossego. Perfeito. E aí eu tava, foi até engraçado que eu falei, cara, acabei meu MBA, só tava esperando acabar meu MBA pra ir pro mercado. Na hora que eu acabei, cara, comecei a fazer uma outra entrevista, tava num processo na Bosch de ferramentas elétricas, tava num da Claro e participei de um distribuidor de tecnologia. Nesse distribuidor, eu fiz 6 entrevistas, eles cancelaram a vaga e um maluco, que é meu amigo até hoje... Não é o Ricardo Jordão Magalhães, não. Abraço, Jordão! Figuraça, me entrevistou porque ele era consultor dessa empresa e ele era consultor de uma outra. E... Era Tech Data? Não, era Brás. Era B4B nessa aí. B4B. Fabinho também estava lá, né? Isso. Que aí legal. ele falou, cara, tem um outro cara que tem uma empresa de software pequenininho, ele tá um tempo no mercado, mas tá precisando crescer e tá precisando de alguém de marketing lá. Vai lá, ele quer te entrevistar. Eu falei, tá bom. E eu fui lá, cheguei 7 horas da noite num prédio que era, conta essa história até todo mundo dá risada, que era um antigo prédio residencial que virou comercial. O zelador, o tiozinho da barriga, camisa com a barriga, sabe? Sei, com que legal pro caramba. Me recebi, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Subindo no elevador, aquele elevador antigo, tinha tudo apagado, tinha um cara só, que era um dos sócios, né? Na época, com a luz em cima dele, assim, né? Esse cara fala ainda até hoje, né? Russo, só pra você ter uma ideia vai fazendo o tipo do cara, assim. Aí chega um japonês todo descabelado, assim, oi, eu sou Ikeda, né? Vou te entrevistar. Fui falar com ele, a empresa tinha 16 funcionários, estava há um tempo no mercado, mas ele fazia um monte de software para internet, ele queria se especializar em e-commerce. E aí eu falei, putz, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Queria estabilidade, queria ir trabalhar na IBM. E eu tava na final da Bosch, o cara tava indo pra Alemanha para aprovar a vaga e não vinha aprovação. Aí o Ikeda falou, cara, você passou, eu quero que você venha aqui, mas você precisa me responder. E eu enrolando ele, porque eu queria ir trabalhar na Bosch. E deu um dado momento, falei, cara, não vou esperar mais, porque eu queria muito sair. Trabalhar, né? E fui trabalhar com o Ikeda. Só que assim, aí muito nessa pegada empreendedora, né? Que eu nem sabia que era. Cara, eu fui para cuidar do marketing. 2 semanas, um mês depois, estava cuidando de vendas e marketing, estava me metendo na empresa inteira. Eu lembro que eu comecei no 11 de setembro também, no 11 de setembro de 2006. Em janeiro de 2007, o Ikeda, preciso falar com você hoje no final do dia, eu já achei que ele ia me mandar embora, né? Falei, puta, cara, tô me metendo onde não devo. Fudeu. O cara não quis marketing e tal. E ele, cara, quer ser meu sócio? 4 meses depois. Eu falei, cara, onde eu assino, né? Aí, foi até engraçado que no final de semana eu fui na casa dos meus pais, churrasco de família, essas coisas. Não, mas você não vai ser CLT. Sei como é que é. Você não vai ter fundo de garantia. Você tem que ir pro Banco do Brasil, estabilidade, esse negócio de empreender, né? Cara, foi engraçado. E cara, tá tudo bem. Os nossos pais, é a realidade que eles viveram, né? De muita dificuldade, né? Aconteceu comigo quando eu fui pra Amazon, eu saí da Dell rapidinho. Falei, mãe, eu vou pra Amazon. Ela, nunca ouvi falar dessa empresa. Como é que você vai sair da Dell pra ir pra Amazon? Então, eu falei, mãe, tá tudo bem. Calma. Tá tudo eu bem, sei cara. como é que sabe como que é. Aí, cara, eu falei, cara, fui de corpo e alma, assim, né? Claro. E eu já empreendia dentro da empresa do cara, virei sócio dele e continuei empreendendo. Acho que a gente fez uma parceria super legal com as pessoas que eram sócios. A gente cresceu em 2 anos 700%. Eita. A gente virou, na época, a maior referência em plataforma de e-commerce para médias e grandes empresas, né? A Vtex hoje faz um baita de um sucesso e tal, super
Puta, um beijo pro Geraldo, pro Mariano. Quando ele estiver no Brasil, eles vão vir aqui. Super de sucesso, mas a gente era nessa época líder. E cara, mais 2 anos depois a gente vendeu a empresa, né? A gente vendeu para o grupo Rakuten, que é a Amazon do Japão. Rakuten, vocês podem lembrar, na camisa do Barcelona, tá lá, Rakuten. Não é talvez tão famoso no Brasil, né, Gê? Não é. Mas no Japão é um monstro, né? Cara, no Japão é basicamente a Amazon do Japão. É a Amazon do Japão. Não sei como é que tá agora, porque obviamente é um pouco distante, mas na época era o maior marketplace do Japão. Eu vi no seu LinkedIn, os logos eram iguais, né? Tanto da Ikeda e depois da Rakuten. Era parecido, tinha uma conexão. Semelhança. Que legal. Eles eram, sei lá, o maior marketplace, a maior empresa de viagem, queria entrar no Brasil. O segundo maior cartão de crédito, queria entrar no Brasil. Perfeito. Eles queriam montar o marketplace, até montaram. Eu acho que eles vieram com a estratégia errada. Uhum. Eu virei CMO da companhia aqui no Brasil e cuidava, e eu toquei o marketplace, foi uma coisa legal, acho que eu montei o primeiro marketplace oficial do Brasil. Aí, galera, todo mundo hoje fala 2011, de marketplace, ó o pioneiro aqui. E na época que o Mercado Livre era só um C2C, ainda não vendia produtos, não tinha lojas oficiais. Perfeito. Né? A B2W ainda não tinha marketplace. Né? A Amazon nem estava aqui. Nem estava aqui ainda. E aí eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e aí de novo poder empreender, assim, o espírito empreendedor, né? Eu discordava da estratégia, achava que eles tinham que fazer outros tipos de investimento. E isso estava me corroendo por dentro, né? E aí eu falei, cara, eu vou sair. Ser comprado, acho que deve ser difícil, né, cara? Ou não? Porque muda a cultura, né? É outra empresa, né, cara? Cara, sim. Eu acho que o que mais afeta assim, quando você é empreendedor, você pode estar empreendendo no teu negócio, você pode estar empreendendo no negócio das outras pessoas, né? E aí acho que talvez isso que tenha matado o meu ciclo, esse especificamente do marketplace. Eu não me senti empreendendo lá, né? Assim, e tem gente que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Mas, cara, os japoneses, eles são famosos... Assim, a cultura japonesa, ela é muito famosa pelo how, né? Ou como se faz as coisas. Como se faz. Então, eles se preocupam muito mais em como se faz do que no resultado final, assim, né? Porque eles acham que o método traz o resultado. Perfeito. O da escola de administração japonesa. Isso, né? O problema é que o método no Japão é Opa, bati aqui. E na América Latina é completamente diferente, né, cara? Exatamente. Na América Latina, o contato pessoal, a conexão pessoal. Queria usar as frases da Faria Lima, mas a questão do rapport, né, é muito importante nessa conexão, né? E eles são mais processuais e tá tudo bem, é cultura. A gente tem que respeitar as culturas, né, das nações, enfim. Mas quando a gente vem para um outro país, era importante entender a cultura daquele local, né? Exato. E aí eu falei, cara, não rolando. Dá mais, vou sair. Não, a gente gosta de você, eu quero que você vá tocar um outro business da Rakuten. E aí eu fui ser country manager de uma empresa que é uma Rakuten Marketing, que hoje é Rakuten Advertising, que assim, é a única coisa que da Rakuten que restou no Brasil ainda. Então eles foram embora. O business original, que é o que a gente vendeu a empresa, e o marketplace saiu. E esse business que eu tocava, que eu fiquei tocando 5 anos, se mantém até hoje e disputa a liderança hoje no mercado de afiliados. Mas começou com outros serviços de marketing, outras tecnologias de marketing digital. Nesse meio do caminho, né, foi até assim... logo que eu comecei nessa nova empreitada dentro da Rakuten Marketing, né? E aí, de verdade, me senti um empreendedor, porque era eu, a garrafa de café e o telefone, assim. Eu fiz tudo, assim, o contrato, o modelo contábil, fiscal, tudo, né? E foi engraçado, porque, assim, aí eu passei a não responder mais para o Japão, respondia para os Estados Unidos, porque essa unidade era americana, essa unidade de negócio era originariamente americana. E os americanos, depois que eles confiam em você, vai, né? Embora. E assim, eles não estavam dando muita atenção. E o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vim aqui para fazer alguma coisa, né? Eu fechei uns 3 contratos, assim, sem ter produto, venda, nota, não sabia nem como faturar. Eu fechei e comecei a rodar o serviço. O cara
pô, esse moleque acho que ele tá tentando alguma coisa séria aqui, né? E a partir daí, cara, ganhei um super... Putz, cara, sou super feliz porque eu ganhei um super... não um destaque, mas... Ganhou respeito, cara. Ganhei um respeito. Assim, eu participava das decisões globais, eu tava lá o tempo todo. Foi super legal. E o business foi... Toquei por... Sei lá, comecei do zero, entreguei em segundo lugar. Que hoje legal. disputa em primeiro e segundo. E nesse meio do caminho, eu tive meu segundo filho, né? Eu já tinha tido a Isa, um beijo para a Isa. Hoje está com 13 anos. E eu tive meu segundo, que é o Davi. E a gente descobriu na gravidez que ele tinha um probleminha no coração. Caraca. Eu estou contando isso muito porque assim, eu descobri indo para lá, né? Na minha segunda viagem, no meu terceiro mês de empresa. E ele precisou fazer 2 correções. Hoje está super bem. Um beijo pro Davi. Beijão, Davi. E eu tô contando essa história porque depois da segunda correção, eu achei que meu ciclo na Rakuten já tinha vencido, assim, né? E sabe quando... talvez vocês que estejam me ouvindo tenham sentido isso, assim, na vida pessoal. Sabe quando, cara, acontece um negócio muito importante, você fala, cara, eu preciso resetar e fazer uma outra coisa, assim. E eu preciso também olhar para ele, né? Porque nessa vida... Porque a gente fala, né? Empreendedor, o glamour. O Gil trabalhou na Vetex, trabalhou na Lynx, né? Hoje ele é diretor de uma unidade de negócios da local. Aí o pessoal vê muito glamour, né, Gil? E aí, na hora de ser empreendedor, cara, solitário lá com a garrafa de café. E aí tem o sacrifício da família, né? Se trabalha demais, né, Gil? Eu acho que sim. Você trabalha demais. Uma coisa que eu aprendi, numa das coisas que eu fiz na minha vida, que foi um negócio incrível, chama metanoia, assim, mesmo trabalhando muito, é importante você ter equilíbrio, né? Então... E o Davi veio para me abrir os olhos para outras coisas, assim, né? E, assim, o que é importante mesmo, né? Mas mais do que isso, assim, eu tava precisando fazer outra coisa, sabe? Limpar a cabeça, assim. Porque, cara, assim, primeiro, eu empreendi ali dentro, né? Dentro da Rakuten, um negócio que eu comecei do zero. Peguei aquela puta crise de 2015, de Dilma, não, crise tem todas. No Brasil, a crise é quase todo ano. Ser empreendedor é crise no Brasil. E meu filho para fazer cirurgia, sabe? Umas coisas assim, cara. E assim, tinha dia que eu parava o carro, eu moro em Jundiaí, né? Eu parava o carro no acostamento achando que eu ia morrer, assim, sabe? Sim. Porque com falta de ar, sabe? Umas coisas do tipo assim. E eu não podia contar para ninguém, né? Claro. E enquanto eu tentava ser a rocha dentro de casa, porque minha mulher tinha que ser o porto seguro dela, eu, às vezes, sozinho, né, ficava me remoendo, assim. E aí, da onde veio a Vetex, né? Porque, assim, um dia antes do meu filho fazer a segunda cirurgia, exatamente um dia antes, o Mariano me ligou e falou, olha... Pô, acho que tá na hora de você vir trabalhar com a gente. Falei, Mário, meu filho vai fazer uma cirurgia amanhã, não tenho nem cabeça para pensar. Uhum. E, assim, fez cirurgia, foi tudo bem. 20 dias depois, eu voltando para casa, falei, cara, será que eu não devia fazer outra coisa, né? Ou bater um papo com o Mariano. A ligação do Mariano, né? Aí liguei para ele, pô, e aí, tá de pé, quer conversar? Vamos conversar. E acabei indo para lá. Eu acho que ajudei. Acho que eu tive uma boa contribuição lá de ajudar a estruturar um monte de coisa aqui no escritório do Brasil. Você estava no Vetex Day do Obama, cara? Cara, eu saí... Você estava no do Bruce. Eu estava no do Bruce. Galera, lá no meu Instagram tem a foto com o Bruce Dixon. Dessa época aí do Gil lá na Vetex. Lá, foi legal pra caraca. E foi um período muito feliz. Puta, eu gosto de todo mundo lá. Eu também. E aí, depois de uns 2 anos, eu acho que eu acabei sentindo que eu ia ser mais útil num outro processo, né? Isso é quando você descobre o que te motiva, né? E o que me motiva é construir coisas, assim, ou reconstruir, né? Que legal. Construir ou reconstruir coisas. E aí... Posso falar dele? Pode. Aquele menino que estava buscando conforto e segurança, talvez uma multinacional... No final do dia, o DNA dele era estar
construindo, né? Esse. Olha que loucura, né? Olha a vida, o que a vida mostrou pra você. Não, cara. Tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Nada. Você é um cara de construção. Entendeu? E aí, putz, cara, me chamaram para um desafio muito legal de reconstruir, ajudar a reconstruir o digital da Lynx. Uhum. Putz, cara, foi um período importante para mim porque eu botei bastante energia nisso e peguei um lado que era o mundo físico, né? O varejo físico sempre foi muito varejo digital, né, cara? Assim, comecei no e-commerce há muito tempo e estava muito, muito foco no digital. E esse período de Lynx me trouxe muito do físico, né? Que é aliar o físico com o digital, né? Que foi bastante importante. Aí, no fim, resumindo muito a história, a Lynx foi comprado pela Stone, mudança de estratégia, e nisso o pessoal da Locaweb estava me assediando. Cara, vem aqui, a gente sempre foi muito PME, a gente quer construir uma área de médias e grandes empresas. E aí plantou a sementinha. Caraca. Me apaixonei perdidamente pela empresa, estou feliz demais. E hoje você toca lá a Tray, né? Você toca 6. Eu toco. Conta um pouquinho aí pra galera. O que você faz lá na Locaweb hoje? Assim, a Locaweb é uma empresa de décadas, né? Sim. Pioneira na internet no Brasil. Começou com hosting e hospedagem. É uma parte importante do business hoje ainda, mas tem perdido muito... Está se reinventando a empresa, vamos dizer assim. A empresa se reinventou depois da IPO, especificamente. Perfeito. Né? Ela não... Hoje o host e hospedagem é pouco mais de 30% do faturamento da companhia. O resto todo já é em software, que a gente chama de e-commerce SaaS, né? E parte dessa reinvenção começou com a Tray, que hoje talvez seja em GMV, né, que é o faturamento de todas as lojas juntas, seja maior empresa de plataforma de e-commerce para PME, né, para pequenas e médias empresas. E ela começou a construir um ecossistema de outros softwares para atender o e-commerce do PME. Né? Então, comprou a Bling lá atrás, que é um RP, é um back-office de e-commerce para pequenas e médias empresas, Melhor Envio, que faz gestão, que é um broker de frete. Né? Fez um ecossistema. Foi montando um ecossistema e tinha algumas coisas do ecossistema que eles tinham uma cara um pouquinho de empresa maior. E eles, assim, sucesso incrível. Com o PME, mas, cara, o que a gente faz com essas coisas aqui de empresas maiores, né? Uma delas é a própria Tray Corp, que foi uma aquisição, era uma empresa que chamava Fibits, a gente concorria na época de Ikeda. Todo mundo se conhece no mercado, né? Impressionante. E aí, esses assets de empresa maior ficaram dentro de um guarda-chuva, que a gente, por enquanto, chama de Enterprise. E eu cuido dessas empresas. A gente tem Squid, que é a maior plataforma de influenciadores do mercado brasileiro. A Tray Corp, que é uma plataforma de e-commerce para médias. Estamos tentando buscar um pouquinho de empresas maiores agora. Temos Lideres, que talvez seja o maior hub de integração de marketplace do Brasil. Legal. A Win. E a gente fez uma aquisição recente... A Win, que é um disparador de e-mail, e a gente fez uma aquisição recente que é a Síntese, que é uma plataforma de omnicanalidade, atende empresas como o Grupo Soma, Aramis. Que legal. Super legal. Puta, Gil, que carreira, cara. Parabéns pela carreira. A gente ainda tem... Gil pegou um trânsito usado, a gente poderia ficar aqui 3 horas. Brincadeira, a gente faz um podcast normalmente de 1h20. O pessoal fala, não vai fazer podcast de 3 horas, hein, Thiagão, que eu não vou assistir. Brincadeira. Mas, assim, que carreira, cara. Eu queria agora a gente, nessa parte final, de fazer essa conexão com esse jovem de periferia, cara. Pelas dificuldades, pela resiliência, enfim. Olha a história do Gil. Da gente olhar lá o cara com nota fiscal, incomodado com o trabalho, querendo mostrar no trabalho que ele poderia entregar mais. Queria que você deixasse uma mensagem pra galera, cara, fazendo esse resumo, cara. Que é difícil, né, Ju? A gente sabe, a gente vive no Brasil, 30 milhões de pessoas com dificuldade alimentar, 10 milhões de desempregados. O Brasil é uma treta. Realmente fica aqui a minha consideração aos empreendedores do Brasil. Empreender é muito difícil no Brasil, né? A gente sabe. Mas com muita resiliência dá, Gil. Eu queria que você fizesse essa conexão com a molecada que está assistindo isso, para eles entenderem que hoje a gente está na era do YouTube, do Spotify, as coisas vêm prontas, né? A gente não tinha o Waze, né? Era no guia, né?
Não tinha internet, era discado. As coisas estão um pouquinho melhor. Você consegue aprender o inglês hoje, se duvidar, na internet ou jogando game, né, Gil? Queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera pensar, cara, nesse lance dessa conexão, cara. A gente sabe dos desafios. Mas se a gente ficar esperando o político A ou B fazer alguma coisa, a gente tá lascado. Eu acredito no indivíduo, no ser humano. Vamos lá, vamos fazer, cara. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu vim pensando muito em talvez o que me fez chegar aqui, né? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, os valores, né? Então, cada um tem os seus, mas, assim, valores são coisas que se são importantes para você, cara, você tem que estar em empresas que compartilham os mesmos valores, fazer coisas que respeitam os seus valores, porque toda vez que você mexe nos seus valores, você se sente muito mal. Você sai do prumo e não anda. Perfeito. Além da resiliência que eu já falei aqui, cara, essas pancadas que eu tomava do meu pai, assim, né? Tipo, cara, aqui pedir demissão aqui, cara, você vai trabalhar aqui, né? Minha mãe é a mesma coisa. E tem duas coisas que são importantes na minha vida e eu tento fazer isso até hoje, trazer isso até hoje, né? O primeiro é curiosidade, cara. Assim, se eu puder botar uma sementinha em alguém que está me ouvindo, porque todo mundo vai falar de um monte de outras coisas, mas eu acho que muito pouco a gente fala de curiosidade, cara. Seja curioso, vai atrás procure entender mais, saber mais, ler, não fica gastando seu tempo no TikTok só por coisa, sabe? Vendo dancinha, cara. Vai ser curioso, vai entender por que sei lá, por que o golfinho consegue ficar 10 minutos debaixo d'água e depois ele precisa subir para respirar. Vai entender por que uma empresa deu certo, outra deu errado. Vai entender por que político A ou B e B estão disputando. Vai entender de onde veio o Brasil, por que surgiu a corrupção, por que existe periferia. Vai entender esse tipo de coisa. Hoje, as matérias que eu menos dava valor e hoje eu mais dou valor na minha faculdade são as que me despertaram curiosidade. Olha que legal. As matérias técnicas, hoje eu quase uso para nada, né? Mas sociologia, psicologia, né? Essas matérias, essas provocações foram muito importantes para mim. E, assim, ser curioso é super importante. A segunda é ser inconformado, né? Buscar mais. Assim, quem trabalha comigo, eu sempre falo, cara, é meio difícil em algum momento, porque é o seguinte, a gente conseguiu um negócio legal, ótimo, a gente comemora 10 minutos, próximo. No 11º pergunta, eu falei, cara, como é que a gente pode ser melhor? Né? E não desistir, e saber que dá para fazer mais, saber que você pode ser um pouco melhor, saber que você pode botar uma nota fiscal num sistema. E não fica esperando alguém falar para você fazer, né, cara? Exato. Vai lá e faz, né? Eu fui contratado para ser o cara do marketing, já tava me metendo em vendas. Tá escutando aí, Bruno? Nós tá falando disso mais cedo, hein, cara? Cara, depende de você. Depende de você, né? E isso é super importante, cara. Espetacular. Assim, adoro isso. Tá curioso e buscar sempre o melhor, né? E assim, eu conheço um monte de gente que tá ok com o que tem. Perfeito. Né? Eu tenho amigos de todas as classes sociais. Perfeito. E tá tudo bem. Se você tá feliz com isso, se você quer ficar aqui, esse aqui tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, assim, se você quer chegar em algum outro lugar, você vai ter que querer mais. Para de botar a culpa no terceiro. Perfeito. A responsabilidade do teu sucesso é sua. Sensacional. Mesmo largando atrás. E se você seguir com resiliência, curiosidade, inevitável você chegar lá. Galera, estamos chegando aqui ao final. Pô, o Serbasi nessa cadeira, ele falou isso, cara. Pô, você está iniciando a carreira. Faltou o colega. Chefe, posso ajudar aqui? Eu vi que o colega faltou. Não falei, vou esperar o chefe. Seja curioso, como o Gil, que veio da perifa de Campinas, cara. Que o pai se matou de trabalhar para dar uma boa educação, que foi ser curioso, que se arriscou, que deixou a família, né, teve que dividir o tempo com a família. Tá aí, cara, o diretor de uma das maiores empresas do Brasil contando a história para você. E é o que eu falo, Gil. Dá para fazer. Mas se você não se engajar, cara, fica muito difícil. Então vai lá no projeto.
da periferiaparafarialima.org. Tem curso de inglês, tem vários cursos de tecnologia, curso de finanças. Não, só quero fazer um currículo, Gil, porque a gente acha que currículo é simples. Não, cara, tem muita gente nesse país que ainda precisa de ajuda para fazer um currículo, fazer uma entrevista. Aproveita as oportunidades com uma história aqui do Gil. E eu queria dar essa camisa aqui do projeto, Gil, para você. Poxa, muito obrigado. Do pessoal da Bravo. Você gostou do papo, Gil? Cara, eu achei demais. Poderia Gostou, ficar cara? aqui. Pô, lógico. Se eu não tivesse me perdido no trânsito aqui. Não, ficava, velho. Ó, eu quero te agradecer demais. Obrigadão, cara. Obrigado pelo Eu que carinho agradeço. e compartilhar sua história aqui, porque é difícil a gente falar da gente, né, cara, assim, no detalhe. E como é que é o nome do seu pai mesmo? Seu Gil, seu Antônio Marcos Gil. Seu Gil, parabéns pelo filhão. Beleza? Quer deixar suas redes sociais aí pra galera? LinkedIn, Instagram? Boa, LinkedIn Alessandro Gil. Procura lá que vocês vão me achar. Instagram, Alessandro Gil 00. Me segue lá também. Eu posto algumas coisas de empreendedorismo. Eu gosto das postagens do Gil. Ele faz umas reflexões legais lá. E gosto de botar bastante coisa de culinária também, que eu gosto de comer. É bom demais. É muito bom. Beleza, galera? Valeu. Esse foi mais um podcast Quebrando a Regra com Alessandro Gil. Mais um episódio demais. Tá louco. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, até mais.